Quais são os limites para você considerar uma embalagem plágio ou não? Uma empresa pode plagiar de propósito a si mesma? Essas e outras perguntas você vai ter respondidas no vídeo de hoje, que é o quarto da nossa série sobre plágio. Fica comigo até o fim, porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o plágio. A gente tem uma playlist dedicada a esse tema, então se você ainda não viu os outros vídeos que a gente fez sobre o assunto, ela tá linkada aqui no cartão para você assistir assim que esse vídeo acabar. E o primeiro caso que a gente vai analisar no vídeo de hoje é um caso de plágio de embalagem de comida. Mais precisamente, comida chinesa e comida mineira. Eu tô falando do processo de acusação de plágio que a China Inbox moveu contra a Huai Inbox. A China Inbox é uma empresa que foi fundada em 1992. O fundador dessa empresa é o Robson Shiba. Ela não é mais da família do Robson. Eles venderam para o grupo que hoje é dono do Spoleto, se não me engano. Mas o Robson e o China Inbox foram os responsáveis por trazer para o Brasil aquelas icônicas caixinhas de comida chinesa que a gente viu durante anos nos filmes americanos. É um formato muito popular e a China Inbox foi a primeira a trazer isso para cá, a trazer principalmente esse modelo de delivery de comida chinesa. Antes deles não havia ninguém que tivesse tido essa ideia. Inclusive a China Inbox tem a patente do formato da caixa e daí que em 2015 ela processou uma empresa chamada Huai Inbox, que é uma empresa de comida mineira, como você pode ter deduzido. Huai Inbox, comida mineira na caixinha para você poder ligar e pedir na sua casa. E bom, você tá vendo aí as duas embalagens? Embora a proposta seja muito diferente, culinária chinesa é muito diferente da culinária mineira, a China Inbox processou a Huai Inbox dizendo que o consumidor poderia pensar que o Huai Inbox era um serviço da China Inbox, que fosse uma diversificação de produtos. Citando aqui um exemplo que eu dei no vídeo anterior das cachaças João Andante e Maria Andante. Quando você compra um produto achando que é de outra empresa e você tem uma experiência negativa, isso pode se refletir nessa empresa que você achou que era dona desse serviço, que na verdade estava sendo copiada. Além disso, o tipo de produto que eles vendem, embora sejam culinárias diferentes, ambas estão no ramo de fast food. Então, o juiz decidiu a favor da China Inbox. Ele concluiu tanto que o consumidor poderia pedir o Huai Inbox achando que está pedindo comida chinesa, um consumidor mais desatento, quanto por achar que era um serviço da China Inbox, como eu falei. E principalmente, eu acho que o que pesou muito nessa decisão foi o fato do Huai Inbox usar um layout de embalagem tão parecido com o layout da China Inbox. Você tá vendo aí na tela, a disposição dos elementos é praticamente a mesma. A gente tem um triângulo branco de cabeça para baixo, onde está posicionado o logo das empresas China Inbox e Huai Inbox. A paleta de cor é muito parecida porque o China é vermelho e o Huai é laranja. E a gente tem inclusive uns raios que saem da base da embalagem que são iguais, assim, parecem exatamente iguais. Parece que você tem uma alternância aqui entre um raio grosso com um raiozinho fino. É realmente muito igual. E aí não só a Huai Inbox perdeu essa ação, como a China Inbox também moveu ações contra outras empresas que tinham a proposta de comida inbox. E aí, novamente, você abre um balaio de gato das empresas, porque você tem Ásia Inbox, Mineiro Inbox, Massa Inbox. A China Inbox, inclusive, tentou registrar a expressão inbox, mas ela não conseguiu, ela perdeu a ação e ela não tem exclusividade sobre esse nome. Dessa ação, a gente tem um outro caso relacionado, que foi o processo que a China Inbox moveu contra uma empresa chamada Detox Inbox. E este caso a China Inbox perdeu, porque a Detox Inbox é uma empresa de produtos para desintoxicar o corpo, alimentação saudável, dieta, diferente da Huai Inbox. E aí eu tô dando a minha leitura. O conjunto de embalagens, a identidade visual da Detox me parece uma coisa muito mais pensada, muito mais consolidada. Você tá vendo aí, é muito distintiva a
identidade visual dela. E aí a China Inbox perdeu essa ação, o juiz entendeu que não havia plágio e que não havia principalmente como o consumidor se confundir, que é o principal perigo no caso de concorrência desleal e de plágio de embalagem. Não havia como o consumidor se confundir e comprar detox no lugar de China Inbox, porque um é fast food e o outro é produto de dieta, então na verdade você compraria um depois do outro. Você mete o bicho no China Inbox e depois você fica lá comendo detox para poder se desintoxicar, mas açaí a China não levou. Da comida chinesa, a gente vai passar para sobremesa e vamos falar de uma disputa entre empresas de chocolate, no caso a Garoto contra a Jazan. A Garoto é essa empresa brasileira tão antiga que foi fundada em Vila Velha em 1929 e tem uma curiosidade interessante, ela não se chamava Garoto originalmente. Esse apelido veio do costume que as pessoas tinham de comprar balinhas de hortelã no ponto do bonde. Essas balinhas eram produzidas pela Garoto antes dela mudar o nome e quem vendia eram crianças. Crianças ficavam por ali oferecendo e as pessoas falavam assim: ah, vamos ali, vamos comprar a bala do Garoto, a bala do Garoto. Daí que veio o nome. E um dos produtos mais clássicos e consagrados da Garoto é o chocolate batom, que foi criado em 1949. Ele também não se chamava batom no início. O nome original dele era Leite e Mel e depois eles mudaram o nome para batom pela razão que você pode imaginar, porque ele parecia um batom de maquiagem. Batom em francês é bastão. Então, chocolatinho em bastão cilíndrico recebeu o nome de batom. Daí que anos depois, a Jazan Chocolate, que é uma empresa bem mais recente do que a Garoto, criou um chocolate também cilíndrico pequenininho chamado de E-Show. As embalagens são muito diferentes, eles podem até ter alguma semelhança no personagem, porque o Garoto, o chocolate Garoto tem um personagemzinho mascote que é um chocolatinho cilíndrico, o E-Show também, mas as embalagens são muito diferentes. O que motivou o processo é que a Garoto estava querendo exclusividade do formato cilíndrico de chocolate e processou a Jazan por conta disso. O fim dessa disputa foi que a Garoto não ganhou a ação. O juiz entendeu que não poderia haver confusão, justamente porque a única semelhança entre os dois produtos era o formato cilíndrico. Na decisão, o juiz falou o seguinte, que não se pode proibir a comercialização do chocolate em formato cilíndrico. O que se deve proibir é que sobre ele sejam aplicados elementos distintivos que gerem confusão. Como eu falei, o principal risco, no caso de plágio, fazer o consumidor se confundir. Ele fala ainda, relevante destacar que o produto não é ofertado ao consumidor sem a embalagem correspondente, ou seja, você vai na loja, sempre vai ter uma embalagem ali enrolando chocolate, o que afasta de plano a pretensa confusão. Haja vista que as embalagens têm distinção absoluta nas cores e nas marcas respectivas. O juiz comenta ainda que chocolate pode ser vendido em todos os formatos que existe chocolate em pó. Ele cita o Nescau e o Toddy nessa ação e a Garoto não levou. Isso aqui me lembra aquela briga entre as geleias que tinha a Ritter e a Queensberry, que era uma disputa pelo frasco quadrado. Novamente não teve a ver com a embalagem, mas com a forma como esse produto era apresentado. Também num vídeo anterior a gente já falou sobre um caso de plágio, de acusação de plágio envolvendo marcas de iogurte grego e hoje a gente vai falar sobre mais um caso envolvendo esse tipo de produto. Dessa vez as participantes são a Vigor e a Danone. Iogurte grego é um produto mais ou menos recente aqui no Brasil e a Vigor e a Nestlé foram as primeiras empresas em 2012 a começarem a comercializar iogurte grego. A Danone só entrou no mercado com uma linha de iogurte grego em 2013, então ela chegou atrasada no churrasco. Daí que em 2015, 2 anos depois, a Vigor moveu um processo contra a Danone, acusando a Danone de ter plagiado o pote do iogurte. Não só o pote, mas a embalagem mesmo, a tampa. E era aquele potinho chato, você já deve ter visto no mercado. A Vigor, inclusive, em 2013 tentou patentear esse frasco, esse potinho achatado. Ela não conseguiu, porque a decisão foi de que esse formato era muito banal, muito comum para ser exclusivo, né, da Vigor. E aí, 3 anos depois, em 2016, a justiça derrubou e concedeu a patente para a Vigor daquele pote. Pois bem, em 2015 rolou esse processo, a Vigor processando a Danone, acusando de ter copiado. A Danone se defendeu dizendo que ela não estava copiando o pote, que ela já tinha o Danette, que é aquele iogurte de chocolate que usa esse formato achatado. E aí o interessante é que a Danone, ela é líder no mercado de iogurtes brasileiro, mas ela
não tinha a liderança dos iogurtes gregos. Quem era líder nesse segmento era justamente a Vigor, que sozinha abocanhava 30% das vendas desse mercado, na frente aí de todos os outros concorrentes. Processo vai, processo vem. Em 2020, a justiça finalmente decidiu a favor da Danone. Ela foi inocentada, eles concluíram que não havia cópia, não havia concorrência desleal, que o que estava acontecendo era só uma disputa entre duas empresas com elevado poder de mercado. E o interessante é que o desembargador que redigiu, a sentença falou que não se tratava de concorrência desleal, mas ele entendia que era simples concorrência e que não se poderia usar o argumento da concorrência desleal para coibir, para conseguir algum tipo de monopólio e proibir e impedir a livre concorrência de mercado. E aí é sempre interessante a gente ver o que essas ações falam. Ele falou, o desembargador, o tamanho, relevância e notoriedade das marcas de ambas as partes, assim como a identidade visual distinta entre as tampas dos potes, certamente elementos relevantes para consumidores ao eleger qual das marcas comprar, para mim indicam que não havendo prova de má-fé da ré, o que passa entre ela e a autora, ou seja, entre a Danone e a Vigor, que era a autora do processo, está no campo da livre concorrência. E a decisão destaca que todas as empresas que comercializam iogurte grego, atualmente lá na época do processo, usam o mesmo tipo de embalagem que se tornou um código comum. Então é aquilo que a gente falou. Essa identidade se tornou uma identidade comum a esse nicho de produtos. Eu expliquei tudo sobre isso no primeiro vídeo sobre plágio. Se você ainda não assistiu, tá aqui no cartão para você. Dando agora a minha opinião, comparando aqui lado a lado, diferente do caso da Danone e da Nestlé, onde eu via que tinha, embora alguma semelhança, tinham diferenças fundamentais, uma usava um pote de iogurte, a outra usava um pilar grego, a outra usava uma casinha, enfim, tinha várias coisinhas ali que você poderia distinguir uma embalagem da outra. Eu consigo ver mais semelhança aqui, a ponto sim de confundir o consumidor. Tô dando a minha opinião de consumidora, porque a gente tem a disposição muito parecida dos elementos, o nome da marca em cima de grego. Na escrita de grego, a gente vê que eles imitam os caracteres do alfabeto grego, então você tem o E pontudinho aqui. A única diferença que eu vejo aqui é entre o G, porque os demais caracteres são praticamente iguais. O O também é um pouco diferente, é bem diferente o O, mas ainda assim, acho controverso, não sei se o tribunal do Vetorizaí inocentaria essa embalagem aqui da Danone, mas enfim, a Vigor perdeu a ação. Quarto caso do nosso vídeo de hoje. Vamos falar de uma ação que a Red Bull moveu contra uma empresa chamada Bad Bull. Sim, eu não errei na hora de falar, a empresa realmente se chama Bad Bull. Alguém teve a brilhante ideia de criar uma empresa com um nome quase igual à gigante austríaca dos energéticos, que é a Red Bull. A Red Bull processou em 2014 a JJ Bebidas, que é a dona dessa marca e da bebida Bad Bull, e eu tenho até que me policiar para não errar na hora de falar, de tão parecido. Ela foi condenada a pagar uma indenização de 70 mil reais por danos morais à Red Bull por imitar a marca. Eu encontrei duas versões da marca Bad Bull na internet. Uma delas é essa do touro de braços cruzados e a outra é um absurdo. A outra é praticamente uma paródia, porque eles pegaram os touros da Red Bull, eles inverteram. Na Red Bull eles estão brigando chifre com chifre, né? Na Bad Bull eles colocaram um contra o outro, assim, cruzados, fazendo um cabo de guerra com o rabo. É uma coisa assim que não faz nem sentido e é o mesmo touro. Eles foram lá no Free Pick, baixaram Logos of the World, baixaram o tourinho da Red Bull e fizeram uma nova marca em cima. E aí o juiz, descascou, não teve pena não. Ele colocou na decisão que a figura do touro também tem destaque, haja vista que a expressão bull, em inglês, é o próprio touro ou búfalo, fato que por si só demonstra a ausência de criatividade da ré, aquele que antes de condenar, humilha. E aí aqui realmente não tinha nem muito o que pensar, a Red Bull ganhou essa ação, mas ela não teve a mesma sorte no caso da ação que ela moveu contra a Red Horse. E esse aqui é muito interessante. A Red Horse também é um energético, também é brasileiro, ele é de uma empresa chamada 101 do Brasil Industrial, que fica em Joinville. E esse caso aconteceu antes da treta com a Bad Bull. O processo aconteceu em 2010. A Red Bull processou a 101 do Brasil, acusando a 101 e, no caso, a Red Horse de plágio. A
associação indevida entre as duas bebidas energéticas para poder captar a clientela, até porque o produto das duas é energético, né? É o mesmo público-alvo. Em primeira instância, a justiça deu vitória para a Red Bull. Ela proibiu a 101 de produzir o produto, mandou recolher todas as latinhas do mercado. Só que a 101 do Brasil recorreu dessa decisão. Ela contestou, argumentando que na tentativa de fazer um monopólio de mercado, a Red Bull estava tentando limitar os seus concorrentes com esse argumento da concorrência desleal. Nesse recurso, ela pediu danos emergentes e lucros cessantes, ou seja, quando você não pode exercer sua atividade remunerada, como eles tiveram que tirar o produto do mercado, então eles estavam pedindo por esses danos materiais e estavam pedindo também danos morais, porque eles disseram que a Red Bull começou uma campanha de difamação, colocando o produto deles como um plágio genérico, como uma coisa ilícita. Disseram que essa campanha de difamação promoveu o cancelamento de compras e reduziu o faturamento deles em 90% em 2 semanas. Ressaltou a importância da livre concorrência e alegou que não havia chance desses dois produtos serem confundidos porque eles eram muito distintos. Como sempre que eu dou a minha opinião, depois de falar do que a justiça decidiu, olhando as duas embalagens, para mim tá claro que houve uma referência, tanto no nome Red Bull, Red Horse, o padrão de nome é o mesmo, quanto na proposta visual. Na Red Bull você tem os dois touros se encarando, mas você tem uma marca que é simétrica, né, que você tem dois elementos ali contrapostos, e na Red Horse você tem dois cavalinhos vermelhos também, um de frente pro outro, cavalinhos vermelhos alados, e até nisso eu vejo uma referência de você pensar que Red Bull te dá asas, deu asas aqui pro cavalo da Red Horse. Mas aí não entendo de direito o suficiente para dizer se isso configuraria um plágio ou não, mas novamente penso em casos como o que a gente falou no vídeo anterior da João Andante e da Johnnie Walker, que foi condenada por plágio, teve que tirar o produto do mercado e mudar o nome. Nesse caso aqui, depois dessa apelação da Red Horse, a justiça inocentou a empresa. Eles entenderam que não estava acontecendo plágio, inclusive a Red Horse citou vários outros produtos na defesa dela, dizendo que além da Red Bull e da Red Horse existiam a Red Dragon, Red Cock, Red Eric, Red Brands, Red Nose, Red Power, enfim, uma infinidade aí de Red alguma coisa. E a Red Bull ficou muito irritada com essa decisão. Ela contestou a decisão da justiça, dizendo que essa empresa de Joinville, a 101 do Brasil, é conhecida no mercado por seus atos de infração de direitos de propriedade intelectual. E aí eu li essa frase, eu fiquei muito curiosa para ir atrás, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Já tinha ouvido falar de Red Horse, mas enfim, fui atrás para ver que história é essa, que má fama é essa que a 101 do Brasil teria. E aí simplesmente eu descobri que eles têm um produto que é um aperitivo que se chama Candarim. Eu vou te dar 3 segundos, tempo na tela, para você me dizer com o que essa garrafa daí parece. Bom, acertou quem falou que parece com Campari, né? Não só a cor da bebida, como o lettering escolhido, a disposição dos elementos. Você tem Candarim no topo e aí tem um lettering floreado, manuscrito embaixo, exatamente como acontece aqui no Campari. E aí eu entendi a cutucada que a Red Bull deu. Realmente isso daqui é uma prova flagrante de que essa empresa, ela gosta de uma inspiração aí em produtos alheios. Mas enfim, a justiça inocentou a 101 do Brasil e a desembargadora falou que, abre aspas, analisando o conjunto dos sinais distintivos que compõem as marcas e os conjuntos de imagem em questão, verifica-se que são bastante diferentes entre si, não existindo risco de que o consumidor se confunda. Enfim. Bom, vamos agora falar do último caso do dia, mas antes da gente falar dele, é aquele momento de eu te pedir para deixar o seu joinha nesse vídeo e te convidar, se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você quiser patrocinar a nossa produção de conteúdo e garantir que a gente continue fazendo esse trabalho, vem ser nosso apoiador. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, que você entra para o clube da diretoria Vetorizaí, o clube VIP dos apoiadores. Você ganha um vídeo extra toda semana, você assiste os vídeos da semana antes de todo mundo e você entra no nosso grupinho ultra secreto do WhatsApp, onde a gente troca muita dica e joga muita conversa fora. Então vamos lá, até aqui na nossa
nossa série, eu falei sobre acusações de plágio que envolviam uma empresa copiando outra empresa. Às vezes empresa de comida sendo plagiada por empresa de cosmético. Mas agora eu vou falar de uma ação que o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, moveu contra empresas de fórmula infantil. Fórmula infantil é o nome que você dá para aqueles preparados alimentícios em pó que você dá para crianças. Isso é diferente de leite. Você tem dois produtos que são produzidos que são alternativas a você dar leite em pó. Você tem a fórmula infantil, que ela tem a exigência de ser mais próximo, mais puro e mais próximo do leite materno. E você tem os compostos lácteos, que são mais livres, eles têm a fórmula mais livre. A única obrigação que eles têm é que eles precisam ter 51% de uma base láctea e o resto podem ser óleos vegetais, enfim, outras substâncias. E a lei brasileira proíbe a publicidade de fórmulas e compostos para crianças com menos de 1 ano. O Brasil é um país que tem muitos problemas, mas a gente precisa falar das coisas que a gente faz certo. E uma dessas coisas são as campanhas de incentivo ao aleitamento materno. Diferente dos Estados Unidos, onde é muito comum as pessoas às vezes nem tentarem amamentar, já partirem direto para a fórmula. Aqui no Brasil você tem uma campanha muito grande, a todo momento se fala, a saúde pública ela reforça muito a importância do aleitamento materno para a saúde do recém-nascido, dos bebês, né, até 1 ano de idade. E aí, justamente para estimular o aleitamento materno, é proibida no Brasil a divulgação, a publicidade, tanto de fórmula e compostos infantis para crianças até 1 ano de idade, quanto de outros produtos que podem prejudicar a amamentação, como chupeta, mamadeira. Se você parar para pensar, você não tem comercial na TV ou em nenhum outro lugar desse tipo de produto. E aí, o que as marcas malandramente estão fazendo para driblar essa proibição? Porque você sabe que essas marcas, elas não querem sair perdendo nunca, não é verdade? Depois que essa proibição chegou ao mercado, marcas como a Nestlé e a Danone criaram segmentos diferentes de fórmulas e de compostos para crianças com mais de 1 ano de idade. E a embalagem desses produtos para crianças mais velhas é muito parecida com as embalagens dos produtos para crianças menores, para crianças de menos de 1 ano de idade. Desse jeito, eles podem divulgar, fazer propaganda, fazer inclusive ação com influenciadores nas redes sociais, promovendo esses produtos que são para as crianças mais velhas, e indiretamente eles acabam promovendo, porque quando você vai na farmácia, você que é mãe de uma criança menorzinha, você vê que tem um produto ali da linha que ele é muito semelhante a esse produto sobre o qual você já ouviu falar na publicidade. E isso, quem tá dizendo, não são as vozes da minha cabeça. Quem fala isso é o próprio IDEC, que foi quem decidiu mover essa ação, e pessoas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles falam, inclusive, que o fato da fórmula para as crianças acima de 1 ano ter sido criada só depois que essa proibição bateu na porta dessas empresas, além do fato do rótulo ser muito parecido, seriam provas de que essa ação é uma ação coordenada e com a intenção de fazer uma propaganda cruzada de um produto que não se pode anunciar. Além do rótulo ser muito parecido, os nomes dos produtos também são muito parecidos. Então, na Nestlé, a fórmula para crianças até 1 ano é o NAN, para criança acima de 1 ano é o NANLAC e o composto lácteo é o NESLAC. Então, eles colocam como se fosse uma linha, né? A criança começa bebezinha tomando NAN e depois vai passando para as outras, sendo que eles vão anunciar o NANLAC e o NESLAC, e o NAN eles não precisam anunciar porque ele entra aí nessa coisa dessa propaganda indireta e velada que está sendo feita, e você tá vendo os rótulos aí, eles são praticamente iguais. Na Danone a gente tem uma situação parecida. A fórmula para até 1 ano é o Aptamil, a fórmula para as crianças acima de 1 ano é a Aptanutri e o composto lácteo é o Milnutri. E aí tá correndo essa ação, novamente como eu falei, para a Sociedade Brasileira de Pediatria e pro IDEC. Essa foi a maneira que essas empresas encontraram de burlar essa legislação e tá correndo essa ação civil aí. Essa é mais recente, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que vai ser decidido em cima disso. E é isso, gente. Esses foram os casos de plágio que a gente tinha para analisar hoje. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha, convida as pessoas para conhecerem o canal Vetorizaí, deixe seu joinha e deixe seu comentário dizendo o que você achou. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!